Salve pessoal, tudo beleza? Vamos resolver a nossa primeira questão na nossa playlist da Escola de Aprendiz de Marinheiro. E essa questão ela caiu do ano de 2025 e ela fala para observar esse gráfico aqui que está representando o pulo de uma pulga cuja trajetória é uma parábola. E a pergunta ela é a seguinte: se adotarmos como objeto de comparação uma régua de 22 centímetros, é correto afirmar que a altura máxima atingida do pulo é igual à medida da régua, a altura máxima atingida pelo pulo é menor do que a metade da medida da régua, a altura máxima atingida pelo pulo é maior do que a medida da régua, porém menor do que o dobro da medida da régua, a altura máxima atingida pelo pulo é maior do que o dobro da medida da régua, ou a altura máxima atingida pelo pulo é menor do que a medida da régua, porém maior do que a metade da medida da régua. Então, nós temos aqui como comparação uma régua de 22 centímetros. E a gente vai precisar calcular a altura máxima, atingida aqui, pelo pulo da pulguinha. A pulguinha vem aqui, pula, ela atinge uma altura máxima e depois ela cai. É justamente essa altura máxima aqui que o problema ele quer saber. E ele compara essa altura máxima com esses 22 centímetros. Ou é maior, ou é menor, ou é menor ou maior do que a metade. Ele faz várias perguntas aqui e a gente tem que descobrir. Vamos, para a gente resolver essa questão, a gente entender um pouco mais sobre a parábola, né? Vamos lá para o ambiente de GeoGebra, que a gente pode conseguir visualizar melhor isso daí. Pessoal, percebam o seguinte, que a nossa pulga ela vai dar um salto e esse salto ele vai ser em formato de uma parábola. Para que essa pulga salte, ela tem uma origem. Então, quando ela dá a impulsão dela, ela está aqui no ponto 0 e 0. Então, eu vou colocar a nossa pulguinha representada por esse pontinho A vermelho, tá ok? E vamos disparar aqui como se ela tivesse, vamos simular esse salto dessa pulga. Olha como é que é o salto dela e vai descrever exatamente uma parábola. Repare que ela deu o salto e ela parou aqui no 3 e 0. 3 para X e 0 para Y, ok? Ela parou exatamente aqui nesse ponto. Só que é o seguinte, ela tem uma altura máxima. Essa altura máxima é exatamente esse ponto aqui, que na verdade vai ser o quê? O meu Y do vértice dessa parábola, tá bom? E o problema, ele nos dá mais esse pontinho aqui, o 1 e o 2, o ponto Q, 1 e 2. Então, atualmente a gente tem 3 pontos, o 0 e 0, o 1 e o 2 e o F3. Todos esses 3 pontos pertencem a essa parábola e eu posso usar esses 3 pontos para calcular a equação dessa parábola que representa a altura, o salto, né, executado pela pulga, e eu com essa equação, ou melhor, essa função, eu vou conseguir calcular a nossa altura máxima. Então, vamos fazer isso e vamos lá para o nosso caderno. Para continuar na resolução da nossa questão, a gente deve ter o seguinte conhecimento, que toda função do segundo grau, ela tem como forma geral o seguinte: ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Então, isso aqui é uma forma geral das nossas funções do segundo grau ou funções quadráticas. Só que a gente tem 3 pontos dessa função. Esse ponto aqui, o ponto I,
que é o 0 e 0. E outra coisa, quando a gente tem um par ordenado, por exemplo, todos os pares ordenados, todos os pontos da função, vamos ter um valor de x e um valor de y. Ou seja, o que vai acontecer? Você vai entrar na função com x e na hora que ele processar aqui dentro da função, por exemplo, eu estou com x, esse x vai ser elevado ao quadrado multiplicado pelo a, e esse x vai ser multiplicado por um b e somado pelo c. Vai resultar em quê? Em um h de x, que na verdade é y. Então, outro conhecimento que você tem que ter é que x e h de x. Você entra com x e resulta em h de x, que é a mesma coisa do y, tá bem? Então vamos aplicar isso daqui. No lugar de x eu coloco 0 e no lugar do meu h de x eu vou colocar o 0 aqui. Vamos fazer isso aí, pessoal. É bem simples. Então nós teremos o nosso a multiplicado por 0 elevado ao quadrado mais o nosso b multiplicado pelo nosso x aqui, ó, que é 0, mais c. Isso vai ser igual ao nosso h de x, que vale 0. Resumo disso aqui, nós vamos ter que a multiplicado por 0 ao quadrado, isso aqui zera, b vezes 0 vai zerar. Então, só vai nos sobrar que o nosso c, ele vale 0. Agora, vamos pegar esse ponto aqui, ó, Q igual a 1 e 2. Vou colocar esse ponto aqui, ó, Q, 1 e 2. Nós sabemos que o x do ponto Q, ó, é 1. E o f de x, ou h de x nesse caso, ele vale 2. Então, vamos embora lá. Vamos fazer a mesma substituição. Só que nessa daqui, o meu x ele está valendo 1. Então, nós teremos AX, eu vou colocar o ar agora em vermelho para vocês identificarem. A que multiplica o x que está valendo 1, e esse x ele está elevado ao quadrado, mais B que multiplica x que vale 1, mais 0, porque o C vale 0. Isso daqui é igual a quem? É igual ao meu h de x, que aqui, ó, ele está valendo 2. Então, vamos igualar isso aqui a 2. O que vai sobrar isso aqui? 1 ao quadrado vezes a, isso aqui, vamos obter o nosso próprio valor do a. Mais b, que multiplica 1, nós vamos ter o próprio b, o c valendo 0, então isso aqui, ó, a mais b vale 2. Agora vamos fazer a mesma coisa para esse ponto aqui, ó, 3 e 0. Vamos lá, vamos botar o pontinho daqui, 3 e 0. Vamos substituir no x, a gente substitui por 3. E no f de x, a gente substitui por 0. Então, a gente tem a forma da função que ela é ax, ou seja, a vezes esse 3 aqui, ó, que vai entrar no lugar do x, e eu vou levar ele ao quadrado, mais o b, que eu ainda não sei o valor, é o coeficiente, não é isso? Vezes x, que o x é 3, mais o nosso c, que vale 0, isso vai ter que ser igual a quê? O valor de h de x, que aqui o ponto aqui, ó, ele vale 0. Então, vamos igualar aqui a 0. Para resumir isso daqui, a gente vai ter o seguinte. 3 ao quadrado vezes a, eu vou obter dessa conta 9a. Mais 3 vezes b, eu vou obter 3b. E isso aqui vai ser igual a 0. Vamos dizer que essa equação aqui, ó, vamos chamá-la de 1. E essa outra equação a gente chama de
2. Então, se eu fizer o seguinte procedimento algébrico, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso deixar o 9A aqui isoladinho igual a menos 3B. Ou seja, passei o 3B para o outro lado, trocando o sinalzinho dele. Eu vou ter que o meu A, ele vale o seguinte, menos 3B sobre 9. Resultado, eu vou simplificar aqui por 3. Então, esse aqui vai ficar menos 1 e esse cara aqui, 9 dividido por 3, vai ficar 3. Para resumir a nossa brincadeira, o nosso A, ele é menos B sobre 3. Eu posso substituir essa minha equação 2 na minha equação 1. E eu fico com uma só incógnita. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou copiar essa equação 1 aqui em cima. Vamos trazer ela para cá. No lugar de A, eu vou colocar menos B sobre 3. Então, vamos lá, pessoal. Ó, menos B sobre 3 mais B, isso aqui é igual a 2. Ótimo. Então, aqui, nesse primeiro membro, eu vou ter aqui, ó, 3B menos B sobre 3 igual a 2. Então, 3B menos B igual a 2B. E esse 3 que está aqui no denominador, eu passo para lá multiplicando esse 2, que vai dar 6. Por resumo aqui, ó, o nosso B, ele vai ser igual a 6 dividido por 2. Eu passo esse 2 para lá, dividindo. Então, eu vou ter que B vale 3. Mas ainda não sei o valor de A. O meu A aqui, ó, ele vai valer menos B, ou seja, menos o valor de B, que é menos 3, sobre 3. Que isso aqui, ó, vai me dar o seguinte, menos 1. Bom, então eu achei o valor dos coeficientes da minha função h de x, ó. Então, eu substituindo, por exemplo, na minha função h de x, o a igual a menos 1, o b igual a 3 e o c igual a 0, eu tenho a minha função que descreve o salto da pulguinha. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Nós temos aqui que o nosso h de x vai ser igual a menos 1, que eu não vou escrever o menos 1, vou botar só menos x ao quadrado, mais qual o valor de b que nós acabamos de ver? Ó? B vale 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3x. E o c vale 0. Eu não vou escrevê-lo. Não precisa, tá? Então, nós temos aqui, ó, a nossa função que está descrevendo o salto da nossa pulguinha. Conhecendo a lei da nossa função, que é h de x menos x ao quadrado mais 3x é igual a 0, nós podemos determinar quem? Justamente esse pedaço aqui que caracteriza como sendo a altura máxima. Essa altura, na verdade, é o vértice da nossa função, que ele tem aqui um x do vértice e vai ter também um y do vértice. E esse y do vértice vai ser justamente a nossa altura pedida. Se o vértice ele é um ponto, obviamente ele vai ter uma abscissa, que a gente chama de x do vértice, e uma ordenada, que a gente chama de y do vértice. Nesse caso aqui, só precisamos calcular o y do vértice. Mas eu vou deixar aqui, ó, anotado
o x do vértice, que você calcula ele pela seguinte relação: menos b dividido por 2a. Ah, mas quem é esse b? É justamente esses coeficientes aqui, ó. No caso aqui, ó, o b vale 3, tá bom? Mas eu não vou nem calcular isso aqui. Nós vamos passar direto para o nosso y do vértice, que vale menos delta dividido por 4a. Ah, o delta, pessoal, é o nosso famoso discriminante, que ele é b ao quadrado menos 4ac. Então, se a gente substituir aqui por b ao quadrado, observe que o b aqui ele vale 3. 3 ao quadrado, já nós teremos aqui 9. Menos 4 que multiplica o a, que vale para esse caso aqui menos 1, vezes o c, que vale 0. O c sendo 0, a gente vai anular toda essa parte aqui, ó. Vai sobrar somente o nosso delta valendo 9. A partir daqui, a gente pode substituir aqui na nossa relaçãozinha, na nossa fórmula. Menos delta sobre 4a significa esse sinal de negativo aqui na frente do delta, significa que eu vou ter que trocar o sinal do número achado como valor de delta, que vai dar menos 9. E 4 vezes o a, que dá menos 1. Resultado disso aqui, menos com menos vai dar mais. Isso aqui vai gerar 9 quartos, beleza? Esse 9 quartos, se a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar 2,25. Agora, pessoal, a gente achou esse 2,25. É apenas um valor. Mas se você reparar no enunciado da questão, esse valor aqui, ó, tá em decímetro. E é aqui que derruba muito candidato numa prova. Essa falta de atenção aqui, ó. Se esse valor tá em decímetro, a régua de comparação está em centímetros. Então a gente tem que ficar muito, mas muito ligado que esse valor aqui, ó, 2,25 está em decímetro. Então, ó, nós temos o seguinte: a nossa régua de comparação, eu vou até botar régua pela letra R, ela é 22 centímetros. E o nosso H, que é a altura em que a pulga pulou, o salto dessa pulga, é 2,25 decímetro. Vamos anotar aqui, ó. Então, a gente vai ter que passar de decímetro para centímetro. Vamos dar uma relembrada aqui nos submúltiplos do metro. Nós temos metro, decímetro e centímetro. Se eu estou aqui em decímetro, eu quero passar para centímetro, eu multiplico isso aqui por 10. Então, se eu tenho 2,25 decímetros, eu multiplicando isso aqui por 10, eu fico com 22,5 centímetros. Olha como é que muda tudo. Então, ó, o nosso H, ele vale 22,5 centímetros. De posse dessa informação, que eu vou deixar ela até aqui, ó, pintadinha aqui de amarelo, e essa régua de comparação, a gente já pode olhar as opções que o problema nos dá. O problema, ele fala assim: é correto afirmar que a altura máxima atingida pelo pulo é igual à medida da régua? Não, porque nós temos que a altura sendo 22,5 centímetros, ela é maior do que 22 centímetros, que é o da régua.
Beleza? Aí a gente vai para a opção B. Essa A aqui, ó, a gente descarta ela da nossa vida. O pulo, ele é maior do que a régua. Vamos para a letra B. A altura atingida pelo pulo, é menor do que a metade da medida da régua. Se a régua mede 22 centímetros, pessoal, a metade dela vai medir 11. Então, essa opção aqui, o pulo, né, a altura desse pulo, ele não pode ser menor do que 11, ele é maior. Então, a nossa letra B, ela também vai estar descartada. Vamos para a nossa opção C. A altura máxima atingida pelo pulo é maior do que a medida da régua, porém é menor do que o dobro da medida da régua. Com certeza, pessoal, ó, a medida da régua é 22 centímetros. O pulo que a gente está falando aqui, ele mede 22 centímetros, 22,5 centímetros. Então, 22,5 é maior. E ao dobro da medida da régua, ele dá 44 centímetros. Obviamente que 22,5 centímetros é menor do que o dobro da medida da régua, que dá 44 centímetros. Então, a opção aqui, ó, é letra C. Então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e eu desejo que Deus abençoe a vida de todos. Um forte abraço. Até a próxima videoaula.